Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos apresentar como você resolve, equações diferenciais ordinárias via o método denominado fator integrante. Bem, como é que qual é a estrutura, a forma de uma equação diferencial em que você pode resolver aplicando o método de fator integrante? Então, a minha equação diferencial ela tem que ter uma forma genérica dada por essa expressão, né? Uma função px, né? A derivada com relação a x da minha função, que eu quero saber, né? Eu quero calcular. Todo problema físico, pessoal, em geral, ele se resume a resolver uma equação diferencial ou uma equação integral, tá? Então, digamos que você tem um problema e esse problema se restringe a resolver essa equação diferencial ordinária, né? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, linear, tá? Coeficientes a priori não constantes, né? São funções e não homogênea, tá? Bem, então aqui você tem uma função do tipo px, né? Que multiplica a derivada com relação a x da minha função, que eu quero determinar qual é o valor da função a partir da solução da equação diferencial, mais uma função qx vezes y, né? Minha função desconhecida, igual a r de x. Px, qx e rx, em geral, são dados nas equações diferenciais. São números, são funções conhecidas. O que eu preciso encontrar é a minha variável, a minha função y de x, tá? Pois bem, eu vou representar a minha derivada de y com relação a x de y'. Então, toda vez que aparecer y', né, significa dizer que isso é a derivada de y com relação a x, tá? É uma equação diferencial ordinária porque a minha função depende somente de uma única variável. Logo, é uma equação diferencial do tipo ordinária. Pois bem, para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar a minha função px. Quando eu fatoro a minha função px, aqui fica 1, aqui fica q de x sobre px, e aqui fica r de x dividido por px, tá? Então, assumindo que a minha função p de x seja diferente de zero, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com y', aqui eu vou ficar com qx, com q minúsculo, onde esse qx é a razão dessa função dividido por essa, que eu fatorei ela, tá certo? E rzinho de x é o r grande dividido pelo p grande. Todos são funções de x, tá? E aí, agora, qual foi o propósito disso? Foi fazer com que esse coeficiente que aparece na frente da derivada de y com relação a x, esse coeficiente se torne 1. Tá aqui, ó. Tá? E aí, essa função, a dependência dela foi carregada para cá e para cá, para esses dois termos. Tá? Para o qzinho e para o rzinho. Tudo bem? Pois bem, então, como a minha função tem essa estrutura, para não ficar repetindo, né, que a minha função depende de x, todas as funções envolvidas aqui são única e exclusivamente dependentes da variável x. Então, para termos de simplificação, eu vou escrever y' de x como sendo y', q de x, q, yx, y e rx, r. Mas todos serão, né, continuarão sendo funções de x. Eu escrevi dessa forma só para simplificação, tá? Bem, e aí como é que você resolve essa equação diferencial? É usando o fator integrante. E aí qual é o primeiro passo dessa técnica, desse método? É multiplicar tudo por uma função u de x também, uma outra função, né, que tem dependência em x, que eu estou chamando de u. Quando você multiplica tudo por u, você vai obter essa linha de baixo, tá? E aí a gente precisa saber o seguinte, que a derivada com relação a x de yu, né? Y é a função que aparece aqui, u também. Isso aqui é a derivada de um produto de funções. Lembra que u e x são funções de x, tá? Quando eu derivo em relação a x, fica a derivada do primeiro, conservo o segundo, mais conservo o primeiro, derivo o segundo. E aí quando você faz isso, o que é interessante é que aqui aparece algo parecido com um produto de funções. Você tem y' de u, tá aqui, ó. E aqui você tem
a y, que está aqui, e o linha. Mas o linha aqui, não, na verdade não aparece, aparece Q vezes U. Então está aqui a estratégia para ser feita. Qual será? Eu vou dizer, né? Eu vou definir o linha sendo exatamente esse produto, Q vezes U. Quando eu faço isso, esse camarada virou linha, aqui é Y, Y' U. Então, desse lado eu vou ter a derivada em relação a x desse produto de funções, ó, tá? Igual a RU. Tá aqui, ó. Então, daqui, usando essa substituição e essa linha veio para cá, tá? Então, essa equação diferencial, eu consegui escrevê-la dessa forma, como um produto de funções igual a R de U, tá? E eu vou resolver essa equação diferencial. E aí, como é que você vai fazer? Eu vou aplicar o método de separação de variáveis. Eu vou multiplicar dx para cá, e aqui embaixo tem 1 vezes esse diferencial. Exata. Eu integro ambos os lados e resolvo, né? Esse é chamado método de variáveis separáveis, tá? E aí você fica diferencial de y, u, igual RU dx. Lembrando que y e u são funções e r de x, tá? Então, esse camarada multiplica aqui 1 vezes esse camarada. Então, fica esse igual a esse vezes dx. Tá aqui, ó. E aí, agora eu vou integrar ambos os lados. Quando eu faço a integração em ambos os lados, a integral de qualquer diferencial é o próprio argumento. Tá aqui. Né, que são operações inversas, né? A derivada é a operação inversa da integral e vice-versa. Aqui, para eu resolver essa integral, eu preciso saber quem é a minha função rzinho de x e uzinho de x. Como eu não sei, eu vou deixar como está. Então, fica integral de RU dx. Como eu estou fazendo integrais indefinidas, não há limite de integração, então esse resultado vai ser exatamente idêntico a esse, exceto por uma constante, tá? Quando você define os limites de integração, não é necessário introduzir essa constante aqui, tá? Mas como não há limite de integração, então é necessário sim introduzir uma constante, que eu chamei de K1, tá? Essa função não depende de x, perfeito? Então, como eu quero encontrar minha variável y, né, que era o meu objetivo inicial era encontrar a função y de x, então vou isolá-la aqui, ó. Então, y de x vai ser u que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, meu y é 1 sobre u de x, vezes a integral de rx u de x dx, mais uma constante. Então, está aqui a forma, né, na qual eu vou encontrar minha função y. Mas para eu encontrar minha função y, que é a solução da minha equação diferencial aqui, ó, dessa, eu preciso conhecer, nesse caso aqui, quem é o meu u, tá? O meu r é dado, ele é dado na equação diferencial, quando você vai resolver, esse camarada aqui, rzinho de x é dado, e o qzinho de x é dado. Mas o meu u de x não foi dado. Mas e como é que eu encontro esse u de x? Bem, você encontra com uma substituição que você fez aqui embaixo, olha. O' é q vezes u. Então, com essa equação diferencial, eu vou encontrar a solução para u, e ao encontrar a solução para u, eu substituo aqui e aqui. Com o meu rzinho, que já foi dado, e o meu q, eu posso encontrar minha solução y de x. Então, esse vai ser o procedimento para ser feito. Então, eu vou usar esse resultado aqui, vou encontrar a solução para u. Então, esse resultado ele está compacto. O que está dizendo nessa equação? Então, é a derivada de u com relação a x, né, que o' representa a primeira derivada, igual a q vezes o x. Aplico o método de variáveis separáveis, porque você pode separar variáveis u para a esquerda e variáveis q para a direita. Então, fica du sobre u. E aqui fica a q vezes x. Lembra que q é uma função de x e u também. Então, a integral de du sobre u é o log natural. Essa integral de q dx eu não sei resolver, a não ser quando eu souber quem é a minha função q de x. Então, fica do jeito que está.
essa método da integração aqui são integrais do tipo indefinida, logo esse resultado é identicamente esse, exceto por uma constante, que eu vou chamar agora de K2, mais K2. E aí, com esse resultado, como eu quero encontrar U, mas ele está dentro de um argumento do log, eu aplico a exponencial em ambos os lados, a exponencial neperiana. Então, fica exponencial do log da minha própria função, tá? Meu próprio argumento, e fica exponencial, aqui é uma exponencial de todo esse expoente. Então, como tem um sinal de mais, eu posso fatorar, né? Eu posso decompor essa exponencial da soma como um produto de exponenciais. Então, fica exponencial dessa constante vezes exponencial desse expoente aqui, né? O produto de exponenciais, você conserva a base e soma os expoentes. Então, você obtém o resultado de cima. Exponencial é um número, né? Exponencial neperiano é um número. Vezes uma constante, elevado a uma constante, vai dar um outro número. Esse número eu vou chamar de uma constante K3, tá? Então, fica o K3 vezes essa exponencial aqui, tá? Que é esse resultado que a gente acabou de encontrar aqui na próxima folha, tá? Continuando, então, com esse resultado de U, acabei de encontrar U em função de QX. Então, QX, em geral, ele é dado no meu problema, tá? Ele é dado, essa função é dada no meu problema e esse resultado aqui também é dado. Ele é um produto de funções com coeficientes, com números. Então, eu sei esse resultado e esse. Então, sabendo do que, eu encontro o U. Sabendo o U, eu substituo aqui o R, que também foi dado no meu problema. E aí, eu consigo resolver essa integral, né, e multiplicar tudo por 1 sobre i e encontrar a minha função y de x. Tá? E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou substituir esse resultado que nós acabamos de encontrar para U, vou substituir no resultado que nós tínhamos aqui anteriormente, né, na folha anterior. Então, quando você faz a substituição, você encontra o seguinte resultado, né? Então, está aqui a minha função U, né? O inverso de U, né? 1 sobre U. Então, K3 fica aqui. O inverso disso aqui é só trocar o sinal, tá? Vezes R vezes U dx mais K1, né? Perfeito, né? Esse era o resultado que nós tínhamos aqui, né? Se você for olhar, era esse resultado aqui, está escrito nessa linha. Pois bem, então aqui você vai multiplicar K3, multiplica, é uma constante, ele pode entrar dentro da integral. Então, cancela K3 com K3, aqui a divisão vai dar 1, então fica a função Rx, exponencial de integral de QX dx aqui. K1 dividido por K3 é uma constante dividido por outra, é uma outra constante, que eu vou chamar só de K. Tá? E aqui fora fica a exponencial de menos integral de QX dx. Então, perceba, o método do fator integrante ele foi bastante útil. Por quê? Para resolver essa equação diferencial, você encontra a minha função em termos das outras funções Q e R. Quando você sabe quem é Q e R, você resolve essa integral, depois eleva a exponencial, com esse termo multiplica por R, resolve essa outra integral, soma mais uma constante e multiplica tudo isso pela exponencial desse resultado que você já encontrou, né? Só troca o sinal do expoente. E aí você encontra o valor da função y de x. Lembrando que Q, R serão dados no teu problema, né? Q é a divisão desses dois termos e R a divisão desses dois termos, tá? Assumindo a minha função, equação diferencial, com essa forma geral, genérica, tá? Então, vamos ver um exemplo de como aplicar esse resultado. Então, digamos que você tenha, né, num dado problema físico, uma derivada d com relação a x, dy com relação a x mais 3 sobre x, y igual a 6x². O primeiro passo o objetivo é determinar quem é a minha função, né? Aqui y de x. Então, o primeiro passo é você comparar essa equação diferencial com a que nós tínhamos inicialmente. E qual é a equação diferencial que eu vou comparar? Eu vou comparar com a primeira ou com a segunda.
Aqui a primeira, esse coeficiente aqui é uma função. Aqui esse coeficiente é igual a 1, né? Que está multiplicando a primeira derivada. Então essa é a diferença básica. Então quando você olha para cá, para frente da derivada, da primeira derivada com relação a x, que é uma função de primeira ordem, uma equação de primeira ordem, equação diferencial, aqui é 1. Então eu vou comparar essa equação diferencial com essa aqui, ó. Quando você faz a comparação, né, reescrever ela novamente aqui, ó, tá aqui, reescrevi ela. Então, quando você compara, esse termo é equivalente a esse. O q de x é a minha função, que é 3 sobre x, tá aqui, ó. Estou fazendo a comparação, vezes y. E o que sobra aqui é o meu rzinho de x. Então, meu rzinho de x é 6x². Quando você compara as equações diferenciais, você sabe quem é Q e quem é R. Com esses dois valores dessas funções, você pode substituir aqui, aqui e resolver essa integral e encontrar a tua função. Então, para isso, eu vou fazer por partes. Primeiro, eu vou pegar e calcular esse termo aqui, ó. Quando eu calcular esse termo, eu vou substituir aqui, troco de sinal, substituo aqui, elevo a exponencial em ambos os lados, tá? Aqui e aqui, depois esse resultado eu faço a integral e encontro o valor final da minha função. Então, eu vou quebrar por partes. É fazer por parte esse resultado. Então, primeiro, integro qx dx, que é esse pedaço aqui, ó. Q de x é 3 sobre x. O 3 é um número, pode sair da integral. Então, fica a integral de 1 sobre x dx, que é uma integral direta, que é o log natural de x, tá? Esse 3 eu posso, deixo aqui por enquanto, tá? E aí, ao saber esse resultado, depois é só trocar aqui, o sinal aqui era mais, eu troco por menos, e vou agora também exponenciar ambos os lados. Então, vou exponenciar esse resultado, exponencial desse lado, exponencial desse lado. Então, fica exponencial de integral de qx dx igual ao exponencial de 3 log de x. Esse 3 pode subir aqui, né, ir para o expoente do log natural de x, né, uma propriedade do log. Exponencial do log é o próprio argumento, né? Então, aqui fica x ao cubo é igual a esse resultado. Então, esse resultado aqui é x ao cubo. Esse aqui vai ser x elevado a menos 3, tá? Com isso, agora eu vou resolver esse pedaço, que é a integral de Rx, que é esse termo, 6x², vezes x elevado aqui a terceira, tá? Então, tá aqui, ó. Vou aplicar tudo na função y. Então, fica esse cara x a menos 3, vezes a integral, Rx, que é 6x², e vezes esse termo todo. Isso aqui é x ao cubo dx, mais a constante, tá? Então, o produto aqui dá 6x à quinta, integral de um polinômio simples de fazer. O 6 sai da integral e aqui a potência do polinômio fica, soma uma unidade aqui no expoente, divide pelo mesmo valor do expoente, que é 5 mais 1. Dá x à sexta sobre 6, cancela 6 com esse 6 daqui, esse camarada repete e esse também. E aí você distribui aqui, faz a distributiva. Então, meu y fica x a menos 3 vezes x à sexta, propriedade da potência num produto de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, dá 3. Aqui mais k sobre x, né? A terceira no denominador, né? Já que está com expoente negativo. Bem, esse aqui é o resultado da minha função. Então, o resultado está tudo em função agora da variável x, né? Que é a dependência da minha função, e de uma constante k, que não depende de x. Como é que você encontra essa constante? Essa constante, pessoal, ela será encontrada a partir das condições de contorno do teu problema. Então, todo problema físico, quando você tem uma equação diferencial a priori, você tem como encontrar, ou é dado no problema, não sei, a condição de contorno, que é o valor da função em um dado ponto, né? Quando você sabe o valor da função em um dado ponto, em geral você escolhe x igual a 0, mas para cá não vai dar certo, né? Você conhece o valor da função em determinado ponto e aí você pode calcular essa constante. O que é interessante notar é que a nossa equação diferencial original é uma equação diferencial de primeira ordem. Isso se resume aqui. Toda equação diferencial de primeira ordem ela vai
vai aparecer uma condição de contorno. Perdão, é dada uma condição de contorno e vai surgir uma constante. Quando você tem uma equação diferencial de segunda ordem, que não é o caso aqui, ela vai aparecer duas condições de contorno, em geral uma para posição e uma para velocidade, quando é uma equação diferencial temporal, né? E vai aparecer duas constantes, tá? Então, o número de constantes é diretamente proporcional à tua ordem da tua equação diferencial. Se é a primeira ordem, uma constante. Segunda ordem, duas constantes. Terceira ordem, três constantes. E assim por diante. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.